Mike Leão foi ao Domingo Legal e passou a maior vergonha ao vivo. Bom, pelo menos é isso que a internet está dizendo depois da ida dele ao programa. O Mike Leão, ele foi ao Domingo Legal e o que poderia ser o momento de estreia dele na TV aberta virou mais motivo de zoação na internet. Celso Portiolli o entrevistou, mostrou trecho da live do Na Lata Drive, que diz ter desmascarado o caso e colocou o Mike para se defender ao vivo. As pessoas na internet começaram a zoar, dizendo que ele passou vergonha, que o Celso colocou ele contra a parede, que o clima ficou tenso. O Mike respondeu dizendo que foi tratado super bem, que recebeu presentes, que fechou publicidade até com Galvão Bueno. Ao mesmo tempo, Luciano Tigre também, o apresentador da Discovery, esteve no programa reforçando ali as anomalias que ele encontrou no local. E nos stories depois da entrevista, o Mike mandou um recado ali, um pouco irônico, um pouco debochado aí, para os donos da chácara que ele acusa de estarem lucrando para poder mudar a versão dos fatos. Será que é isso mesmo? Vamos entender tudo o que aconteceu aí com a ida do Mike no SBT em mais um capítulo dessa novela, né? Eu achei que já estava se encaminhando para o final, mas pelo jeito não. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta te conto. No domingo, ontem, 7 de junho, o Mike, ele foi ao Domingo Legal, ficou ao vivo, de frente com o Celso Portiolli ali no SBT e contou tudo que ele viveu desde o dia 31 de maio. Ele recontou a sequência de eventos, né? A agitação dos animais durante a manhã, os sons estranhos da mata, reforçou a sua versão ali durante todo o programa. E os animais, começou pela manhã já, os animais, qualquer galinha minha, eu já conheço o comportamento delas, né? Eles estavam muito diferentes, né? Os cavalos quase arrebentaram a cerca, eles estavam muito assustados, num nível que nem eu consegui controlar. Então já começou de manhã com eles, e daí foi uma sequência de coisas que antes de entardecer eu ainda não tava entendendo tudo, né? Só que juntando tudo, a gente percebe que começou pela manhã já, né? O Celso Portiolli perguntou se o Mike havia visto o trailer do filme Dia D, né? Que traz alguns sons parecidos com o que ele descreveu ter ouvido lá no sítio. O Mike disse que conhecia o trailer, mas que o som do filme não chegava a 10% do que ele ouviu de verdade naquela noite. Ele aproveitou para deixar uma reflexão no ar. Na visão dele, a humanidade pode estar sendo preparada aí para algo que ainda não compreende totalmente. Similar, né? Parecido, né? É, o que tem o som em cima da Você minha já tinha casa. assistido esse trailer? Não. As pessoas até falaram que eu tava fazendo publicidade pro filme. Eu falei, gente, olha o local onde eu moro, da onde que eu ia ter poder de fazer uma publicidade assim. E lembrando que no Brasil é crime você fazer esse tipo de propaganda, sim, né, pra causar pânico nas pessoas. Mas o som é algo que eu ainda não tô sabendo lidar, né? É algo que de noite eu tava comentando com colegas, assessor agora, é muito perturbador. O do filme ali, gente, é assustador, mas não se assemelha nem a 10% do que eu escutei, assim. E eu acredito que realmente estamos sendo preparados para algo ainda que talvez a gente não tenha nem entendimento ainda sobre isso. O Celso Portiolli também perguntou pro Mike por que o que ele viu causou tanta divisão entre as pessoas, né? Vou sendo sincero, eu acho que de início não tava nem tão dividido assim, começou a dividir agora, depois que a galera começou a ir lá e meio que começar a comprovar ali que algumas coisas não eram bem o que pareciam, né? Mike responde que as pessoas precisam questionar e verificar a veracidade dos fatos. E pra mim, é exatamente o que estão fazendo. Estão indo lá investigar, desde a live do Na Lata, os ufólogos mapeando o local, estão investigando, porque imagina se fosse de fato verdade, que era uma nave lá, ia ser talvez a maior descoberta da humanidade dos últimos tempos, então é o que a galera tá tentando fazer, né? Bom, ele também alertou que muitos aproveitam o tema para ganhar seguidores ou causar pânico indevidamente, aí é uma ironia gigantesca, né? Uma ironia, uma hipocrisia gigantesca, porque não é exatamente o que ele fez e o que ele tá fazendo, aí é brincadeira, né, cara? É o sujo falando mal lavado. Agora, por que você acha que as pessoas ficaram divididas quando esse assunto veio à tona? Olha, Celso, eu penso que assim, as pessoas têm que questionar as coisas, né? Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu acho que a gente tem que, não só na internet, na vida a gente tem que ver se as coisas são de verdade, se não são. Porque tem muitas pessoas que podem usar disso, como estão usando, né? Pra ganhar seguidores, pra causar pânico. Mas, gente, sério, isso foi o que eu vivi. Num momento do programa aí, né, o Mike ele se emocionou ao falar das consequências da exposição para a família, né? Ele contou que a rotina pacata que tinham foi destruída, que recebeu ameaças, que as pessoas armadas chegaram a invadir a propriedade, desrespeitando a privacidade dos pais que são idosos. Nisso daí eu tenho que concordar com ele, para mim não se faz isso, os pais dele são idosos, nem se não tivesse os pais dele, você não pode ficar atormentando o cara lá ou invadindo a propriedade dele. É claro que da cerca para fora, aí ele já não vai ter controle, esse caso ele tomou uma repercussão muito grande e era natural, né? E no fim das contas, na balança, né? Na balança eu acho que o Mike tá ganhando muito mais do que perdendo.
né? Porque, perdi a paz aqui. Mas com o bolso cheio de dinheiro, eu acho que vale a pena perder um pouquinho da paz. Aqui minha opinião, tá? Eu acho que vale perder um pouquinho da paz, tá? Até porque é momentâneo, tá? Daqui a pouco isso daí vai baixar o hype totalmente e aí ele vai voltar a ter a paz dele tranquilamente. Porque a minha família, porque eu tinha uma vida muito tranquila, né? E não tá sendo fácil. Muito difícil mesmo. É as coisas que eu tendo que passar. Não tá sendo fácil. Eu não postaria isso se eu soubesse que eu ia ter arma apontada pros meus pais e as coisas que eu tô tendo que passar. Eu jamais postaria. Bom, a parte que mais viralizou desse programa foi quando, num determinado momento, o Celso Portiolli ele mostrou um trecho da live do canal na Lata Drive, né, que filmou as luzes da chácara Recanto Paraíso e confrontou o Mike ali, né, com a possibilidade de serem as mesmas luzes dos vídeos dele. Mas o que chama a atenção nessa parte, né, foi a reação do Mike mesmo, a cara dele vendo isso. E sempre está aqui para todo mundo ver, e ele sempre viu, sempre acompanhou. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a minha câmera, certo? Mais luzes do lado. Eu estou gravando a tela do celular porque aí usa a melhor câmera. E tá aí o objeto, o suposto OVNI, que ele está falando aí nos vídeos dele, que está viralizando, certo? Como vocês podem ver. Se você dá mais um, ele fica bem colorido. São cordão de luzes de um camping que tá lá alugando o local para as pessoas irem estudar. O Mike se defendeu ao vivo, acusou pessoas da região de estarem aproveitando a repercussão para lucrar, dizendo que estão devastando a área, cortando árvores, preparando o local para alugar para curiosos. Na visão dele, os donos da chácara e quem está dizendo que as luzes são do camping que estão faturando dinheiro, né, para mudar a narrativa. Só que, cara, vamos raciocinar um pouquinho. Esse papo não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum porque seria muito melhor e muito mais lucrável. Existe lucrável, enfim. Muito mais lucro, muito mais rentável pros donos da chácara alimentarem exatamente a ideia de que pode ter sido uma nave. Porque imagina a quantidade de gente que não iria querer alugar lá por dias, meses, esperando ter alguma espécie de contato, esperando ver alguma nave. Agora, se os donos já começam a mostrar que foram luzes do sítio ali, é exatamente o oposto, né, de tentarem lucrar com essa historinha dos ETs. Imagina o valor, né, eles alimentando, não, realmente, cara, no dia a gente viu uma nave aqui mesmo, é um negócio estranho, os animais aqui também, eles começassem a aumentar essa história. Cara, os caras iam botar a chácara lá pra alugar pra você dormir uma noite lá no teto, ainda mais agora que tá no hype. Ia ser 10 mil reais, 20 mil reais pra você passar uma noite lá na chácara, né? Dá só você olhar pro caso de Varginha, até hoje o turismo lucra com a história do ET, justamente porque ainda existe um certo ar de mistério, né? Apesar de muita gente dizer que não tem mais mistério nenhum, outras pessoas dizer que não foi solucionado, existe ainda, o fato é que existe esse mistério ainda, então eles continuam lucrando. Agora, se você vai lá e já crava, não é ET, tem luz aqui, ó, é igualzinho a luz que ele filmou e tal, e começa a cair essa narrativa de nave, na minha visão, os donos da chácara têm mais a perder financeiramente, tá? Aí você pode comentar aí se você concorda comigo ou não, porque pra mim, quem tá lucrando e muito com essa história, seja através de vaquinhas ou publicidade, não são os donos da chácara. Uma pessoa falando que é um camping que tem lá, né, até porque essa pessoa tá faturando muito dinheiro pra alugar esse local, pra dizer que é o local. Gente, não é. Eu moro há mais de 10 anos, tem vídeos no meu perfil de pôr do sol, da minha rotina que mostra, nunca teve. Então, o camping que estão dizendo nas redes sociais hoje, que eu também também não é o que você gravou, não é. Isso daí você não tem é certeza real. absoluta disso? Com certeza quem mora lá, né, sou eu, minha família, meus pais, eu jamais iria vir em rede nacional pra mentir pro Brasil. Isso daí são pessoas que não só o camping, né? Agora, se vocês forem na minha casa, tá uma cidade ali em cima, tem pessoas devastando a área, cortando árvore pra alugar pra isso, então virou uma cidade aquele local, tá? O local que tiver a luz é a verdade, né? Então a gente vai faturar em cima disso. O Luciano Tigre, né, o apresentador do Discovery Channel, que já havia estado no local antes, né, também participou do programa, reforçou ali as anomalias que ele encontrou durante a investigação presencial. Ele falou sobre ali variações bruscas no funcionamento das bússolas e mudanças de temperatura meio que inexplicáveis na opinião dele, né, para as condições climáticas do momento. A temperatura do local estava diferente. Tem locais que a gente inclusive usa em sobrevivência. Por exemplo, se você estiver começando a passar frio, você vai para perto de rochas, locais onde o sol está batendo. Era como se algumas coisas ali estivessem um pouco invertidas. Dentro dessa minha proposta de documentar e observar esses casos, né, isso que eu faço não tem nada a ver com tentar encontrar uma resposta. Eu fui muito cobrado por isso. Então eu comecei a explicar. Cara, essa pedra era para estar aquecida, não tá. A borda da ravina aqui, onde tinha um penhasco ali, um platô grande com um penhasco, sempre tem vento frio vindo de baixo, né, e tava vindo vento quente. Pô, eu trabalho com meteorologia. Eu sei que o ar quente é mais leve, ele acende, e isso pode acontecer.
Só que não tinha o esperado para aquele local, para aquele momento, que estava nublado, inclusive. Luciano manteve a postura de quem foi ali como um cético e voltou sem conseguir explicar o que sentiu, né? Ele enfatizou ali a necessidade de uma análise mais técnica, mais rigorosa, antes de qualquer conclusão precipitada. A reação das pessoas mais engajadas nesse assunto após a entrevista foi intensa, né? Muita gente disse que o Mike havia passado vergonha no programa, que o Celso colocou ele contra a parede ao mostrar o vídeo das luzes da chácara, que o clima ficou visivelmente tenso e que o Celso ele estaria com vontade de rir até de coisas assim. Bom, nas redes circularam aí cortes do momento desse confronto, né? Memes. Tá muito estranho aqui, cara. Um OVNI. Mas felizmente eu fiz o meu curso na internet de como filmar um OVNI. O meu celular é um Samsung. Ele tem zoom ótico de 11. Mas não pode usar não. Só pode filmar com câmera frontal. A narrativa de que Mike havia sido desmascarado ganhou mais espaço depois da entrevista, né? Muita gente usando o programa como meio que um ponto final ali para decretar que tudo era uma farsa, né? O Mike, ele não deixou barato, né? Nos stories logo depois do programa, ele gravou uma sequência de vídeos aí respondendo diretamente a quem disse que ele teria passado vergonha, disse que foi tratado muito bem no Domingo Legal, que recebeu vários presentes, que a equipe foi respeitosa, falou também que não teve surpresa sobre o momento da live, ali sobre o Celso apertando ele, né, sobre a live do Na Lata, e porque ele já sabia, né, que iriam passar isso pra ele. Cheguei em casa, um dia lindo, foi maravilhoso, enquanto um monte de gente tá espumando de ódio, meu dia foi lindo, foi incrível, foi um dos melhores dias da minha vida, gente. Tô muito feliz porque essa galera que tá revoltada por causa de um varal de luzes do camping lá, que agora ela até limpou o mato lá pra colocar um varal, pra deixar bem, bastante, e que não é isso, porque não é assim, é assim, não, são duas coisas. Quer dizer, gente, eu autorizei o vídeo, tá? A gente tem um briefing, a gente assina ali termo de uso de imagem, o tema, as perguntas com o diretor do programa, o que vai ser falado ou não, né? A gente conversa exatamente tudo que vai ser passado no programa. Não teve nada de surpresas, assim, que, isso aqui foi uma surpresa. Não, tem muito pelo contrário. Me trataram igual um rei. De tão bem que eles me trataram, eles quiseram fazer uma pub pra Copa comigo com o Galvão Bueno. Então, assim, gente, vocês imaginem se fosse de surpresa, se eles quisessem me desmoralizar me dando um contrato com eles, gente. Mas o recado ali, talvez mais ácido, foi pros donos da chácara. O Mike, ele continua insistindo nessa narrativa, né, mandando ali, usando espécie de ironia, talvez até um pouquinho de deboche, né, pra dizer que eles estão ganhando muito dinheiro, mentindo e ajudando haters a descredibilizar ele. Enfim, já disse que eu penso sobre isso, né? Bando de sem vergonha, credo. Eu tô muito feliz, eu vou tomar um banho, descansar, amanhã só prosperidade e coisas boas, eu espero que venha coisas boas pra todo mundo da região mesmo também, que os terrenos valorizem, que os campings fiquem lotados, mesmo que eles mintam, gente, deixa que minta, a mulher precisa mesmo de dinheiro pra manter o terreno dela lá, os outros do lado precisam, a fazenda também precisa, deixa que mintam, é ótimo. Na visão dele, a chácara colaborou com quem quis desmontar a versão dele ali, a versão dele da história, né, e agora tá faturando com a repercussão do caso, né? Ele repetiu ali que conhece perfeitamente a região, que sabe onde fica a chácara e cada camping, e que um camping não voa sobre a casa de ninguém. Mas, então assim, quando um camping voar sobre a sua casa, filma o camping voando sobre a sua casa, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. É o que sobrou pra ele, né? Ele precisa de alguma maneira se defender. A gente sabe que o Mike vai ser mais uma Jennifer da vida, né? Vão ser 2 milhões de seguidores fantasma daqui a alguns meses. Então ele precisa esticar essa história o máximo que conseguir e também ganhar o máximo de dinheiro que conseguir, né? É a mudança de vida dele, né? Literalmente. Não tem nada, não tem estrada, não tem água, não tem nada. E aparecer essa oportunidade de eu ficar rica com luzes, eu colocaria 20 postes na minha casa. Amanhã eu tava fazendo cordão de luzes. Porque ela vai faturar muito ainda com isso, gente. Então assim, amiga, Deus te abençoe. Eu já fui aí, eu conheço o lugar. Só pra chegar e a estrada é assim, ó. Então, que benção, uma propaganda. Aproveita, recebe as pessoas que me odeiam, já fala mal de mim, já, sabe, já faz um fervo e atrai bastante gente, faz isso, aprenda a usar do limão uma limonada. Você sabe que não é para as luzes, você sabe que não é as luzes, mas usa, ó, pra vocês aí, ó, vocês construírem mais chalé, pra vocês construírem mais banheiros, aí que eu fui lá, os banheiros ainda estavam em construção, aproveita pra vocês, gente, aproveitem usar do limão a limonada, você sabe que não são os chalés, você sabe que essa luz nunca foi assim. Em 10 anos eu já fui aí 2 vezes, você sabe que ela nunca apareceu, mas tá bom, vamos fingir que são os chalés. Bom, com a ida de Mike no Domingo Legal, mostra que esse caso, né, tá longe de ser solucionado, de talvez acabar, né? A verdade é que nem a entrevista, nem a live do Na Lata, nem o relato do Luciano Tigre fecharam esse caso definitivamente, né? E sinceramente eu acho que nada vai fechar, tá? Esse caso ele vai começar a morrer lentamente por um simples motivo. Não vai haver nenhuma aparição de nave de 60 metros lá, né? E aí, com o tempo, esse hype todo, né? Essa poeira vai abaixando. Mas e você? O que você acha? O que você achou dessa entrevista do Mike lá no Domingo Legal? Você acha que mais ajudou? Mais atrapalhou? Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha. Até o próximo vídeo. Tchau.